Boa! Vamos lá, começamos on fire o ano. Já li o meu segundo livro do ano, um segundo livro bem pequenininho. Esse livro chamado No Sim de Cada Dia. Os autores, né, um casal que escreve junto, Daniel Ramos e Luciane Fontes. É um livro que tem 94 páginas. Livro bem pequeno. Vamos lá, vamos falar sobre o livro. Olha, esse livro é um livro de um depoimento, um testemunho de um casal católico, e não só católico, de um casal de uma família consagrada à comunidade católica Shalom. Os termos que ele vai utilizar nesse livro remetem muito à comunidade, a termos próprios da comunidade, coisas da comunidade, mas queria dizer que ele tem sempre uma notinha de rodapé aqui, por exemplo, vou abrir aqui aleatoriamente. Quando ele fala que aqui, sei lá, só porque eu falei, aqui ó, ele se refere aqui ó, eu sou da comunidade de vida, aí ele coloca uma nota de rodapé. Comunidade de vida é uma forma de vida vocacional dentro da comunidade católica Shalom, na qual o missionário deixa sua casa, família e passa a viver uma casa comunitária. Então assim, é um livro que ele tem muitas referências. Bom, queria começar dizendo isso porque é um livro que... Engraçado, se você conhece o que se refere, os termos de reciclagem, vocação, oferta de vida, esse tipo de coisa aí, vai fácil. Mas vamos lá, sobre o que fala o livro. O livro, eu comecei lendo o livro assim, de saco cheio, cara. Porque o jeito que o autor se expressa não me acho legal, cara. Porque assim, é um autor que ele vive uma vida muito espiritualizada, muito espiritualizada. A comunidade católica Shalom é uma comunidade efusiva, carismática. E além disso, eu tenho a hipótese de que o autor é ainda mais. Então, é muito. Então, o jeito que ele vai conversar com você no livro, ele muitas vezes conversa com você, ou às vezes ele descreve, faz a narrativa, mas ele também conversa com Deus no livro. E eu tava de saco cheio. Tipo assim, cara, eu vou pegar um exemplo, não sei, mas eu lembro que teve uma parte assim que eu li e falei, cara, pelo amor de Deus, cara. Mas era uma parte que ele foi dizer como ele encontrou Foi assim, ele começa fazendo... Eu achei que o livro ia direto, tipo assim, esse é o testemunho do casal. Não, mas ele começa a explicar algumas coisas, né? De dizer da oferta de vida dele, onde é que ele foi parar, o que ele foi fazer, enfim, tudo mais. Mas quando ele vai descrever, eu peguei o trecho aqui. Quando ele vai descrever como ele conheceu a esposa dele, que era o que eu estava interessado em saber, né? Eu descobri esse livro porque um amigo meu numa corrida me contou, cara, esse livro é fantástico. E vamos ver se no final eu achei fantástico mesmo, né? Mas enfim, ele vai descrever como ele conheceu a esposa dele e ele diz o seguinte: vou deixar Luciane contar com suas palavras como nos conhecemos. A ela: foi em julho de 2004, do ano de nossas vidas no Aleluia. Aí tem lá embaixo que é Aleluia. Que tudo começou. Tudo começou por uma determinação nossa por Deus, por sua vontade, pelo cumprimento de suas promessas, por um desejo de doar-se-nos incondicionalmente a Ele. Eu lembro que eu li esse parágrafo e fiquei tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cara, por que não fala logo, sabe, como conheceu? Então é um livro que ele tem todo esse teor. Só que, já vou dar um spoiler do futuro. O Daniel, ele me convence, cara. O Daniel e a Luciane vão descrever no livro juntos, né? Mas o Daniel, ele me convence. Chega um momento onde eu entrei, sabe? Eu acho que eu entrei junto com ele nessa oração. E o livro, ele vira uma oração, cara. Você vai lendo assim. Inclusive, se você lesse em voz alta, você estaria conversando com Deus nele, né? Então, chega um momento onde o livro flui, né? Mas enfim, sobre o porquê. A pergunta é, beleza, um casal católico da comunidade Shalom. Mas por que você tem um livro desse casal? Vamos lá. O coração do livro, né? Ele vai girar em torno do seguinte. Eu vou dar um resumo agora das duas personalidades. O Daniel, ele é um missionário da comunidade de vida, do Shalom. E a Luciane também. Eles se conhecem por amigos em comum e tudo mais, se encontram, enfim. Só que o Daniel mora na França e a Luciane mora aqui no Brasil. E eles começam a namorar à distância por cartas. Na época não tinha WhatsApp nem nada. E eles vão expressando o amor de um pelo outro e tudo mais, enfim. E o relacionamento deles exige uma forma de vida igual. Ambos são missionários, ambos são dispostos a vida da providência, enfim. Então eles vivem crises vocacionais juntos, sem mesmo namorar, sem mesmo serem casados, né? Enfim, começa a namorar. E aí eles se encontram, enfim. O livro ele vai contar de como é que foi essa aproximação. Depois a Luciane foi para a França e eles namoravam lá. Eles estavam dispostos a fazer tudo direitinho lá, tudo mais, até que eles se casam, né? E é um processo difícil, cara, porque
Tem até um capítulo que ele se remete a isso, né? Por quê? Porque um namoro à distância, é muito difícil fazer isso. Um namoro à distância por cartas, não tinha um WhatsApp. Tinha uma ligação de 1 hora por semana. Negócio doideira. Enfim, mas onde Deus mesmo foi preparando o coração deles dois. E eles se casam. E aí, 11 meses depois de casados, né, vivendo todas essas experiências efusivas, e aí no livro ele descreve, o dia que a gente casou tem a providência tal. E o livro ele fala muito de coisas assim, Deus me deu a palavra tal nesse dia, Deus me deu a palavra tal nesse dia. Por que eu falo que o Daniel me venceu nesse livro, né? Porque no início eu tava meio, que saco, cara, esse cara descrevendo essas coisas desse jeito. Mas chegou um momento onde, como eu falei, o livro ele serve de oração, né? Então chegou um momento onde eu fui refletir na minha vida o quanto eu não tenho essa vida espiritual, sabe? Assim, essa vida espiritual no sentido de, cara, de realmente acreditar naquilo que eu não vejo e confiar que Deus me conduz, sabe? Assim, foi uma leitura que foi me fazendo perceber que eu vivo muito pelas minhas forças, né? Enfim, mas o que acontece, né, com eles? Com 11 meses de casado, a Luciane tá tomando banho lá, começa a gritar de dor. O Daniel sai correndo e tudo mais. E ela tá com muita dor na cabeça, eles vão pro hospital. E aí ela tá com um tumor no cérebro, que tinha explodido, rompido, enfim, tudo mais. Ela tem que passar por uma cirurgia de emergência. E aí o livro é focado nisso, né? Focado nessa cirurgia de emergência que acontece e como os dois lidam. A Luciane que volta e ela tem um trecho que ela fala assim, olha, cara, é muito bonito isso, muito bonito. Ela volta lá da anestesia, do que for, e em vez de você esperar que ela, sei lá, esteja muito mal, muito triste, revoltada com Deus, ela só fala o seguinte, olha, eu quero ir pro céu, é isso, eu quero ir pro céu. E o Daniel se perguntando, cara, será que eu não amei ela do jeito que eu deveria amar? Enfim, e aí começa esse processo de reabilitação, demora muito tempo para ela poder voltar para casa, enfim, e a vida dos dois torna-se pautada em cima do sofrimento, né? Mas o que é, aí essa parte, de novo, falando porque o Daniel me ganhou, cara, porque ele te convence na prática, assim, de que a felicidade, ela não tá desassociada da cruz, do sofrimento, da agonia, da insegurança, da incerteza, mas ainda assim, o que ele descreve aqui é uma vida felizaça. Eles têm alguns encontros com o Papa, encontros com os bispos lá da França e tudo mais, mas enfim, é uma vida que eles, cara, é bonito, cara. Se você estiver passando por um momento sofrido ali, você balança, entendeu? O barco balança. Porque você vê que é possível, sabe? Você vê que é possível ser feliz, encontrar Deus ou ter sentido de vida mesmo num sofrimento que seria horrível, né? Enfim, então é um livro que ele me ganhou, sabe? Nesse sentido, mas eu acho que faltaram muitas páginas sobre... Não sei, cara, todo dia é uma cruz absurda você ter uma pessoa que tá debilitada, enfim. A impressão que eu tive literariamente é que eu não sei direito o que aconteceu. É um livro espiritual, sabe? É um livro que eu não sei literalmente como eram os dias dele, o que ele fazia para deixá-la feliz, enfim, para tornar a vida dele com sentido, enfim, tudo mais. Se eles poderiam ter filhos ou não, ele não explica nada disso. Pelo menos eu não... Então é um livro que ele utiliza, talvez seja por isso que eu não gostei tanto. Ele usa o panorama da própria vida deles, e que tem lugar de fala para falar, porque é muito sofrimento, para poder falar sobre a cruz, o sacrifício, o matrimônio. Mas eu não estava querendo isso. Eu estava buscando um livro para saber o que realmente aconteceu com eles. Eu não sei muito da rotina da vida deles, né? Então é o livro que eu dei nota 6 de 10. Assim, é um livro, legal o livro, sabe? Legal. Muito bom. Tem uma coisa que eu queria comentar desse livro, que é a seguinte: o fundador da comunidade Shalom é o Moisés Azevedo. E ele é muito próximo dessa família, enfim. E é engraçado que a impressão que eu tive com as falas, com os trechos de fala do Moisés nesse livro, são igual aos trechos de fala do Aslan nas Crônicas de Nárnia, sabe? Parece que tá tudo indo normal. E aí na hora que fala, nós nos encontramos com isso no Nárnia, né? E aí então apareceu o leão e falou isso pra gente. Aí você fica tipo assim, uou, o leão falou isso. Então eu tive essa impressão com Moisés nesse livro, porque
Quando fala, nós nos encontramos com Moisés Azevedo e ele nos disse isso, você olha e fala, cara, vou pegar o marca-texto, sério, muito bom. Então, enfim, o Moisés, me trouxe mais esse lado também, de que o fundador do Shalom é um cara que tem muita intimidade com Deus, muita intimidade com Deus, é um cara espiritualizado, enfim, assim como o Daniel, não sei classificar se um é mais ou menos, né, eu confesso que o Moisés, por ser fundador, talvez ele tenha que escrever de maneira mais litúrgica ali, de maneira mais administrativa, muitas coisas. Mas o Daniel aqui, ele rasga o coração dele, cara. Isso aqui é um livro é um caderno de oração dos dois, entendeu? Do Daniel e da Luciane. Então, é isso. Vou deixar a recomendação de para quem que serve esse livro. Olha, eu nunca penso, né, nesses vídeos nada antes. Eu acho que esse livro, ele não é para o público adolescente, eu acho. Nossa, esse livro, ele é um livro que ele funciona muito bem para quem vive a dinâmica da comunidade católica Shalom, lá dentro, vocacionados, pessoas que participam da obra não Opus Dei, participam de grupos de oração de Shalom. Enfim, eu acho que encaixa nisso, encaixa nesse público. Porque você consegue visualizar uma pessoa que vive aquilo que ela é, né? Ou seja, vive aquilo que ela foi chamada a ser, escutou a voz de Deus e seguiu. São pessoas, você olha e fala, essas pessoas aqui abalam o céu, fecham o mundo e essas pessoas permanecem até o final. Tanto que, é isso. Então eu acho que esse livro vai bem pra quem tem algum vínculo com o Shalom, entende os termos, porque eu acho que possa ficar um pouco assim pra quem não entende. E aí, se você estiver num processo de preparação de noivado, casamento, matrimônio, crise física, pronto, essa também é uma recomendação. Se está passando por alguma dificuldade física no casamento, esse livro aqui, ele vai bem, pra você aprender a abraçar a cruz, beleza? Até a próxima, galera, valeu, é nóis!